Olá pessoal, tudo bem? Professor Almir Serpa aqui de volta para mais uma videoaula com você do 7º ano. Nosso tema de hoje é circunferência como lugar geométrico, grandezas geométricas, tá bom? Segue devagarinho que você vai entender passo a passo. Claro que antes de começar a nossa videoaula eu tenho que apresentar a nossa turma, nossa equipe fera. Nós estamos com a Isabela fazendo a transcrição ao vivo para você agora, é claro, nossa grande parceira Aninha, você não está visualizando, mas está conosco, tá bom? Aula de número 39, segue comigo aí para eu te mostrar já o início dessa videoaula. Vamos lá. Primeiro eu vou explicar para você o que é lugar geométrico. Poucos livros didáticos tratam isso, mas lugar geométrico é bem interessante para que você entenda o conceito de grandeza geométrica ou da própria geometria, tá bom? Lugar geométrico está sempre ligado a uma propriedade, ou seja, ela é o conjunto de todos os pontos que possui aquela propriedade. Vamos dar um exemplo para você? Vamos lá. Daqui a pouco eu te dou um exemplo que você vai entender, tá? Então, um dos lugares geométricos mais básicos é o da circunferência. Então, a circunferência ela vai ser subdividida em campos. Eu tenho a região interna, a região externa da circunferência. Ela é delimitada pelo contorno, que a gente chama de comprimento da circunferência. Isso é lugar geométrico, tá bom? Tá simples? Deu para entender? Então vem comigo. Isso já é revisão, porque a gente já falou um pouquinho nas videoaulas anteriores, tá? E a gente não custa nada revisar para poder te ajudar a relembrar do assunto, tá bom? Vem comigo, ó. Um exemplo de lugar geométrico. Geometria e de centro O. Raio R é o lugar geométrico dos pontos entre R, ó, o centro, e o raio, tá bom? Como é que eu marco essa relação? Marcando uma distância, um comprimento do raio. Então, essa distância aí, quando é levado em consideração a um contorno, é o lugar geométrico. Então, o lugar geométrico são essas propriedades. Tá tranquilo até aí? Vem comigo e observa a animação. Todo esse contorno que delimita a região interna vai estar limitado pelo raio. Então, o lugar geométrico do raio é esse comprimento dessa circunferência. Se essa área for pintada, se essa região for pintada, eu calculo a área além do comprimento da própria circunferência, tá bom? E a parte externa é a região, né, externa à figura. Fechou? Esse é o lugar geométrico e agora que eu pintei, ele tem área. Aí então vem comigo agora para a gente poder te informar novidades sobre isso. Quer saber um pouquinho mais sobre o lugar geométrico? Aponta a câmera do teu celular para esse QR Code que está aí na tua tela. Esse quadradinho preto e branco aí, você vai baixar informações maravilhosas, um vídeo sobre construções geométricas de uma circunferência com régua e compasso para você, tá bom? Agora vamos lá. A mesma ideia que aparece também em outros lugares geométricos, em geografia, nós utilizamos. Então, matemática dá o suporte a quem vai estar trabalhando com geografia. Podemos perguntar qual a distância da ilha de Fernando de Noronha à costa brasileira. É claro que levando em consideração o estado do Rio Grande do Norte, porque Fernando de Noronha está mais próximo do Rio Grande do Norte do que do estado de Pernambuco, tá? Isso é um problema histórico da delimitação de terra que você vai aprender lá nas capitanias. Pede lá ajuda do professor de história que vai ser show. O nosso grande professor Edgar. Não esquece disso não, tá bom? E assiste as videoaulas dele que é show. Com um mapa da escala conhecida, traçamos uma circunferência com o centro no lugar mais a oeste da ilha, né, que é o mais próximo da orla, e um raio cada vez mais maiores, porque a gente vai traçar um perímetro. Quanto à circunferência tocar a costa brasileira, medimos a distância do centro ao ponto de contato e essa distância procurada, ela vai ser encontrada visto que o raio dessa circunferência é aplicado à escala do mapa que fornece a distância, tá bom? Como é que funciona, professor? Temos que desenhar para vocês, né? Tá aí, ó, uma imagem. A ilha de Fernando de Noronha fica bem no centro, nesse localizador vermelhinho que você está vendo aí no centro da tua tela, com o nome Fernando de Noronha, e ela fica exatamente a 354 quilômetros de distância, mar aberto, do Rio Grande do Norte. Lembrando a você, claro, que está mais próximo desse estado devido às divisões das capitanias hereditárias, que você vai ter show de bola das aulas lá com o professor Edgar, tá? Com um mapa, traçamos essa circunferência com o centro no lugar mais oeste da ilha, e aí você tem essa noção, beleza? Tá tranquilo até aí?
Conseguiu entender a situação aplicada à geografia? Então vamos seguir. Agora nós vamos falar das tribos, das várias tribos que ainda sobrevivem no nosso país. Bom, aqui em Pernambuco tem uma muito similar lá na tribo Funiô, no sertão de Pernambuco. Se puder um dia conhecer, será um lugar muito, muito legal, tá bom? E é claro que a gente está mostrando a imagem de uma tribo lá na Amazônia que é no formato de uma circunferência. Por quê? Porque cada um se protege, todos moram unidos e o espaço central é para atividades esportivas e culturais que o índio já o tem há muito e muito tempo, tá bom? Então vamos aproveitar essa ideia da circunferência no meio da mata e entender como que eles se utilizam e fazem muito bem o espaço necessário para trabalhar, tá bom? Olha, estou trazendo a imagem da Casa da Cultura, antigo presídio lá no centro do Recife, para você ter uma ideia onde se aplicava a ideia de circunferência. Primeiro nas janelas, segundo aí, ó, circunferência bem clara para você, né, mostrando o quanto a circunferência é importante. Nas janelas também, essa circunferência ela foi mostrada e utilizada por muito tempo na arquitetura para dar esse suporte às portas e janelas, muitas vezes utilizadas nessas arquiteturas, tá bom? Então aí o que a gente está vendo é uma semicircunferência utilizada para a porta principal. Fechou? Casa da Cultura não pode ficar de fora, construída em 1848, ainda está erguida, vá lá visitar quando você puder e entender a aplicação do lugar geométrico. Agora, o que é o círculo? O círculo é uma circunferência cuja região da circunferência com o seu interior e o seu exterior delimitam o seu espaço, tá bom? Diâmetro é a distância do ponto A ao B, ou seja, a semirreta total aí que você está vendo, e a metade dela é o raio. E o centro da circunferência é o ponto O que você está vendo aí. Diâmetro também pode ser exposto com esse símbolo que você está visualizando, tá? Em graus, a medida da circunferência é 360 graus, mais comumente utilizada. Contudo, deixa eu te explicar uma coisa. Existe uma circunferência que não é medida em 360 graus, tá bom? É em 400. Mas o Brasil assumiu como unidade de medida pela ciência da metrologia 360 graus ou 2π radiando. Não esquece disso, tá? O π radiando é a base do ângulo plano. Para o ângulo sólido é o esfero radiando. Então se liga aí se você quiser pesquisar um pouquinho mais sobre o círculo. Tem muita coisa interessante sobre ele. E é claro, fora do país, do nosso país, tem um círculo com 400 graus, tá bom? Bom, a área é essa região interna da circunferência que eu já falei, tá bom? E o contorno é o perímetro. Vamos lá, ainda falando sobre a circunferência, é um conjunto de pontos de um plano cuja distância não é nula. O ponto dado ao centro da distância é o raio da circunferência que a gente está visualizando aí, ó. Tanto essa animação, deixa eu colocar ela bem devagarinho para você visualizar com a gente agora, ó. Esse é o raio e agora eu vou te mostrar o contorno da circunferência, que é o perímetro, tá bom? Claro que ela não só tem isso, tem a corda, que esse ponto A até o ponto B, você está visualizando aí na nossa imagem. Olha a animação como é divertida, ó. Corda e o diâmetro do ponto D ao ponto C, tá bom? E o raio do ponto O ao ponto P, ok? Vamos lá então. Corda é de uma circunferência, é o segmento cuja extremidade pertence à circunferência. Diâmetro você já conhece, que é essa distância que passa pelo centro da circunferência, ok? O diâmetro da circunferência, a corda, é uma corda, viu? Que passa pelo centro da circunferência. Já viu aí na animação? Tá tranquilo, né? Hoje show de bola, cheio de animação para você. E o raio é um segmento de reta com uma extremidade no centro, né? E a outra no ponto da circunferência, que na verdade, se você duplicar o raio, você tem o diâmetro. Certinho? Então vem comigo agora. Antes de resolver alguma questão, a gente precisa resolver um assunto sobre o valor de π. Como é que eu calculo o valor de π numa circunferência? Para qualquer circunferência eu pego o comprimento da circunferência e divido pelo diâmetro e eu tenho esse valor de π, tá? Então vamos pegar aí uma circunferência dessa já delimitada.
Diâmetro é a distância de um ponto a outro passando pelo centro, né? Então, eu vou pegar o raio, é a distância dividido por 2. Se eu quero saber o comprimento da circunferência, são 2 vezes π vezes o raio, mas se eu quiser saber o valor de π, eu vou pegar o comprimento da circunferência e dividir pela medida do diâmetro. Se você fizer isso com qualquer circunferência, vai dar sempre 3,14, 15, 9,6 e segue os demais, um número incomensurável, tá bom? Então a gente, para facilitar os cálculos, arredonda para 3,14. Às vezes, se liga, às vezes, algumas questões do Enem, do SSA, colocam 3, mas é muito grosseira essa aproximação. O mais comum é 3,14, tá bom? Então, agora que você sabe de tudo isso aí e do perímetro, da circunferência, nós vamos trabalhar com exercícios a partir dela. E não esquece, tá? O número é muito maior. 3,14, 15, 9, 2, 65 e segue os demais. E a área, claro que a gente não pode deixar de fora, é π vezes o raio elevado ao quadrado, tá bom? Vamos então agora trabalhar um pouquinho dela na aplicação do mundo real. Nosso planeta cercado de satélites, então já se calculou aproximadamente o raio da Terra, então aproximadamente é 6.378 quilômetros, e aí com os satélites que ficam a 3.600 quilômetros de distância da superfície, eu posso somar tudo isso, 6.378 mais 3.600, e aí a gente tem a ideia de como esse material, né, esse artefato, essa parte técnica está circulando no nosso planeta, que são os satélites, a partir do comprimento da circunferência, usando sempre 3,14, que fica mais fácil, tá bom? Então a distância completa entre o raio da Terra até a localização do satélite vai ser a soma de 6.378, mais 3.600, tá bom? Vamos lá. Somando 3.378 mais 3.600, eu vou ter exatamente 9.978 a distância do centro da Terra até o satélite. Então, esse é o raio que a gente vai calcular. Vamos lá, então? O raio com 9.978, eu vou substituir, no lugar de R eu coloco esse valor, vou multiplicar 2 vezes 3,14 vezes 9.978, tá bom? 6,28 vezes ele vai dar aproximadamente 62.661,84 quilômetros de distância o satélite está do núcleo da Terra. Agora que você já sabe disso, está visualizando aí, ó, tá bom? Vamos calcular então. Sabe-se que os satélites artificiais circulam ao redor da Terra, a qual tem um raio aproximado de 6.378 km. Baseado nessa informação, calcule o comprimento percorrido pelo satélite a uma distância de 3.600. Isso a gente acabou de fazer, você já sabe, e ficou show, ok? Na figura abaixo que a gente está visualizando, no item B, a medida do segmento PB é 72 centímetros. Sabendo-se que a medida do segmento PA, de P até A, é 38 centímetros, determine o comprimento do raio da circunferência. Vamos lá, então? Esse em vermelho aí é a distância que foi dada, tá? De P até B é 72. De P até A é 38, ok? Ele quer quanto mede o raio, ou seja, a distância de O até A, tá bom? Então, 72 menos 38, que é a distância total menos esse valor, vai dar 34. 34 corresponde à distância de B até A. A distância de A até B, que é o diâmetro, ok? O diâmetro vale 34, o raio é metade dele. Então, vamos dividir 34 por 2 e calculamos facilmente a medida. Quanto é 34 dividido por 2? 17 centímetros. Pronto, resolvida a questão. Deu para entender? Tá tranquilo? Posso seguir então? Vem comigo para a terceira questão. Quantas voltas dá uma roda de 20 centímetros de raio para percorrer 45 metros? Vamos utilizar a fórmula do perímetro, que é 2 vezes πr, e usar para o valor de π 3,14. Tranquilo? Então vem comigo. Ó, vamos substituir quem é quem. Primeiro, o raio vale 20 centímetros. Certinho? Está na questão. Segundo, o perímetro foi dado, 45 metros.
Agora, o que eu não sei é qual é o número de voltas que essa roda vai dar. Vamos ver? Vamos lá. Perímetro vai ser 2 vezes 3,14 vezes 20. Vamos calcular? Vamos lá. 6,28 vezes 20 vai dar exatamente, ou aproximadamente. Por que sempre aproximadamente, professor? Porque 3,14 é arredondado. Lembrou que é 3,14, 15,92? Então, é arredondado. Sempre vai ser aproximado, então, a resposta, tá? Vai dar aproximadamente 125 centímetros, que é o perímetro dessa roda. Então, para ela rodar 45 metros, para eu saber quantas voltas serão dadas, eu vou dividir, vamos transformar primeiro centímetros em metros, e depois eu vou dividir esse resultado, tá bom? Um pelo outro. Vamos lá. Para dividir, transformar 125 centímetros em metros, nós simplesmente dividimos por 100, porque 100 centímetros dá 1 metro, e aí 125 dividido por 100 vai dar 1,25, tá bom? Uma volta completa, então, corresponde a 1,25 metros. E 45 metros vão dar quantas voltas? Vamos dividir 45 por 1,25 para ver quanto dá? Pronto, o número de voltas vai ser 45 dividido por 1,25. Dá 36 voltas. Pronto, certinho. Tranquilo? Então, primeiro calcula o perímetro, depois você divide a distância percorrida pelo número de voltas desse perímetro e aí você vai descobrir. Ok? Quarta questão. Em uma praça, há uma pista de corrida circular com 50 metros de raio. Um corredor deu 7 voltas completas na pista. Esse corredor percorreu aproximadamente quanto? Mesma relação, vamos lá? Só que agora eu tenho o número de voltas e quero saber o total percorrido. Então vamos calcular o perímetro mais uma vez usando o raio para 50 metros. 2 vezes 3,14 vezes 50 vai dar 6,28 vezes 50, que vai dar aproximadamente 314 metros. Então, uma volta nessa pista, você provavelmente vai percorrer 314 metros, ok? Agora, esse corredor deu 7, então vou multiplicar 314 vezes 7. Se é uma volta, eu quero saber essa relação, tá bom? Então, 314 vezes 7 vai dar 2.198 metros. Pronto, ele percorreu ao final de 7 voltas 2.198 metros. Tranquilo? Então, vem comigo para a gente ir para a próxima questão. O raio da roda de uma bicicleta mede 25 centímetros. Item A pede o seguinte, ó. Quantos centímetros a bicicleta percorrerá após a roda efetuar 30 voltas? Já sabemos calcular e vamos utilizar. Qual o comprimento da circunferência da roda, tá bom? Item A, qual o comprimento, e no item B, quantos centímetros a bicicleta percorre. Vamos para a solução? Item A primeiro. Nossa bicicleta, faça de conta que é essa azulzinha aí, lindinha, mas não é bem assim, tá? Porque depende do raio. O raio está dizendo 25. E aí cada bicicleta também tem que ser medida para ter a condição de dirigibilidade pelo seu raio, tá bom? Fórmula do perímetro. 2 vezes 3,14 vezes 25 vai dar 6,28 vezes 25, que eu vou ter como resposta 157 centímetros aproximadamente. Tranquilo até aí? A gente já fez várias vezes, né? Resposta à letra A, 157 centímetros. E a letra B? Vamos calcular 30 voltas. Então, eu vou pegar 157 vezes 30. Então, a pista vai dar 157 vezes 30, 4.710 centímetros. Ele quer em quanto? Ele quer em metros? Ele quer em centímetros? Ele quer em quilômetros? Ele não falou nada disso. Então, a resposta vai ficar assim, tá bom? Vamos lá, então, agora. O raio da bicicleta mede 27 centímetros. Qual o comprimento da circunferência da roda? E, claro, quantos centímetros a bicicleta percorrerá após rodar 41 voltas? Mais uma questão muito parecida aí pra gente, tá bom? Já feita anteriormente. Essa questão que você está vendo aí, ela é o teu desafio. Então, responde ela e manda pra gente no Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto sem acento. Combinado? Vou dar a dica para você
Mais uma vez, você vai pegar a fórmula do perímetro, que é 2 vezes π vezes o raio é 27, π você sabe que é 3,14, já está dando aí ó, na questão, use 3,14, você vai multiplicar 2 vezes 3,14 e depois vai multiplicar o resultado por 27 e vai calcular, responder a letra A. Claro, depois que você responder a letra A, você vai multiplicar por 41, porque vai saber o número de voltas para poder responder essa questão. Tranquilo até aí? Tá bem? Então, não esquece disso, tá? Gostaria de agradecer a todos os professores lá das escolas ali de Limoeiro que passam essas nossas questões para os seus alunos. Nós temos o professor Eudes, professor Neno, professora Lilian, vários professores lá de Limoeiro que fazem isso. E tem muita gente aí mandando no Instagram, principalmente a garotada de Limoeiro, respondendo nossas questões e mandando a gente agradecer. Brigadão pelo apoio. Professor, por favor, né? Se o aluno resolve uma questão dessa, um desafio, coloca no nosso Instagram, Robertão da Transmissão, tudo junto, sem acento, e manda pra gente. Merece um pontinho, né? Dá um ponto pra ele aí, tá bom? E não esquece de estar plugado nas nossas redes sociais. Nossa videoaula de hoje foi de número 39 e falou sobre circunferência como lugar geométrico. Não esquece desses detalhes. Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta à questão, abre teu livro didático lá no campo da geometria e resolve bastante questões, tá bom? Tamo firme, juntos. Próxima videoaula tem muita novidade para vocês, tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau.